Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, glória! Aleluia! Esse hino da harpa cristã, o hino 15, é um hino que fala de conversão. É um testemunho de conversão esse hino. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. O escritor deste hino, ele está confessando que ele andava cego e perdido, longe, longe do seu Salvador, que é o próprio Jesus. É assim que se encontra o homem sem Deus, né? Há quem pense que todos os habitantes da terra têm Deus na vida. Há quem pense. Mas, biblicamente, não, né? Né, irmão Jackson?
Tem aqui o irmão Jackson. Tem outra irmã ali. Paz do Senhor, meu amigo, irmão Jackson. Isso é forte, Brasil. Essa frase aí é do nosso irmão Jackson. Na carta de Paulo aos Efésios, isso é muito forte, Brasil. Ô, glória. Na carta de Paulo aos Efésios tem uma frasezinha aqui no versículo, parece que é o capítulo 2, onde Paulo fala da situação das pessoas que antes de conhecerem a Cristo estavam mortos, né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Assim éramos nós, e assim é a atual situação do homem que anda sem Deus no mundo. O ser humano que ainda não nasceu de novo, que não se converteu a Cristo. Talvez alguém pode discordar, é direito seu discordar, mas o que eu estou falando são verdades bíblicas. São verdades bíblicas que o homem sem Deus, ele está morto em suas ofensas e pecados. Aí Paulo diz, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A nossa situação antes de conhecer a Cristo, antes de passar pelo processo do novo nascimento, da regeneração e da transformação operada pelo Espírito Santo, a nossa situação era igual à situação da maioria das pessoas que estão andando aí nesse planeta Terra, que estão aí permeando pelas ruas e avenidas, trabalhando, negociando, estudando, mas espiritualmente estão mortos. E a Bíblia diz que essas pessoas, que também éramos nós assim, antes de conhecer a Cristo, andam segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo. Quer dizer, este mundo, ele tem um curso. É como o leito de um rio. Este mundo é como o leito de um rio. A água corrente desse rio sujo, né, que é o mundo, as pessoas que estão dentro desse rio corrente, esse rio sujo, que é o mundo, né, estão descendo de ladeira abaixo. É um rio sujo, é um rio podre. Então é impossível nadar contra a correnteza. As pessoas que estão no mundo, que estão distante de Deus, seguem o curso desse mundo. O curso é como o leito de um rio que sai descendo ribanceira abaixo, né? Então segue o curso deste mundo. Pai do seu irmão George. E qual é o curso desse mundo? O curso desse mundo é o pecado. O curso deste mundo é a iniquidade. O curso deste mundo, esse curso aqui não está falando daquele curso que a pessoa faz uma formação e faz um curso, não. O curso está falando aqui da trajetória do mundo, do caminho do mundo, o que o mundo percorre, aquilo que o mundo faz. Então o curso deste mundo é iniquidade, pecado, desamor, né? As obras da carne, que é prostituição, adultério, mentira, enganos, homicídios, roubos, furtos, brigas, intrigas, confusões, feitiçarias, contendas, inimizades,
Se você ler lá em Gálatas, a Bíblia fala detalhadamente quais são as obras da carne. Quem pratica as obras da carne está seguindo o curso deste mundo. O curso deste mundo. Mas não é só segundo o curso deste mundo que as pessoas sem Deus andam. As pessoas sem Deus também andam segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe da potestade do ar, que é os principados, né, as potestades, que é do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É bíblico. Efésios capítulo 2. Todas as pessoas, é uma verdade até dura de ser falada, é dura de ser dita. É uma palavra que pode até ofender, mas jamais eu me limitarei ou ocultarei aquilo que a Bíblia diz. Todas as pessoas que não nasceram de novo, que ainda não têm Cristo, que não mudaram de vida, que não passaram pelo processo do novo nascimento e da regeneração, operada exclusivamente pelo Espírito Santo, não é pela religião. O processo do novo nascimento e da regeneração, ele é operado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, não é pela religião. A religião, ela pode mudar o exterior de alguém, pode mudar a parte externa de alguém, não por muito tempo. A pessoa pode até se disfarçar de ser um bom religioso, mas a religião não tem o poder de mudar o caráter, nem a personalidade, nem o interior das pessoas, independente da placa da igreja. Só quem pode fazer isso é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, porque ele é vivo. O Espírito Santo faz o que ninguém faz. O Espírito Santo entra onde ninguém entra. O Espírito Santo, a Bíblia diz que a função dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Só o Espírito Santo é que faz esse trabalho. A igreja prega, os pastores pregam, os irmãos ensinam, o pregador ministra, mas só quem tem o poder de mudar as pessoas de dentro para fora, somente o Espírito Santo. Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo, a Bíblia diz, Efésios capítulo 2 e versículo 2, que essas pessoas seguem o curso deste mundo e também seguem o príncipe das potestades do ar, do espírito, espírito com minúsculo, né, que é o espírito das trevas, é o espírito do mal, é o espírito do engano, é o espírito que é opositor a Deus. Agora opera nos filhos da desobediência. Todo homem que está desobedecendo a Deus, todo ser humano que anda na desobediência a Deus, tem um espírito maligno que está operando nele. Não estou aqui com aquele discurso para dizer que você tem um encosto, coisa desse tipo. Eu estou falando o que está escrito aqui na Bíblia. O homem sem Deus, o homem que não nasceu de novo, o homem que não se converteu, o homem, quando eu falo homem, é o ser humano. Ele está debaixo de influências demoníacas, malignas, que lhe dirige, que lhe guia ele por caminhos que nem ele queria trilhar. O diabo, né, quando falamos o diabo, o diabo, ele tem os seus principados, as suas potestades, e existem legiões, existem centenas, dezenas de milhares de espíritos demoníacos atuando neste planeta Terra, guiando pessoas, dirigindo pessoas, orientando pessoas, desde pessoas de alto escalão na sociedade a pessoas leigas, né,
pessoas anônimas, pessoas que estão distantes de Deus, têm algum espírito influenciando, seja para a pessoa entrar no alcoolismo, seja para entrar na prostituição, seja para adulterar. Não estou dizendo com isso que as responsabilidades individuais não existem, não é isso. É porque a Bíblia também diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Está escrito na Bíblia isso. Não deis lugar ao diabo. Me parece que é na carta de Efésios também. Não sei se é o capítulo 4. Mas está escrito essa advertência para que o ser humano não dê lugar ao diabo. É Efésios capítulo 4 e versículo 27. Efésios 4 e 27. Não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É dar espaço para ele trabalhar na sua vida. Quando você aceita a proposta dele, quando você aceita a sugestão dele, quando você aceita o que o diabo lhe propõe e você aceita e faz e pratica e se rende aos caprichos que o diabo oferece, você está dando lugar ao diabo, está abrindo uma grande brecha, né, para ele atuar na sua vida. O diabo tentou Jesus, o homem perfeito que andou nessa terra, que Jesus não cometeu pecado algum. Jesus era e é 100% Deus e homem, mas perfeito, santo, imaculado, o único imaculado que eu conheço na Bíblia. O único imaculado. E o diabo tentou Jesus. E as propostas do diabo para Jesus, em Mateus capítulo 4, né, foi desde oferecer riquezas, famas, altas posições, proteção. Inclusive ele utilizou a própria Bíblia para tentar Jesus. Ele utilizou a própria palavra de Deus. E Jesus recusou as propostas do diabo, dizendo, está escrito. Está escrito, porque Jesus conhecia, Jesus como homem conhecia a palavra, o diabo conhecia e Jesus também conhecia, mas o método eficaz, o melhor método, o melhor antídoto, o melhor método para você vencer a tentação, para você vencer as propostas do diabo, é a palavra. É a palavra. O diabo conhece, o diabo pode até utilizar a palavra para tentar você, mas se você conhecer a Bíblia, você vence. Jesus disse, erra o homem não examinar as Escrituras, só em a pessoa não ler. E examinar, que examinar é diferente de ler. Ler, muita gente lê. Cientistas leem, teólogos leem, estudiosos leem, pesquisadores para fazer um filme sobre a vida de Jesus, ou sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Davi. Eles leem a Bíblia. Várias pessoas leem a Bíblia, inclusive muitos ateus. Mas examinar as Escrituras, poucas pessoas fazem. E o maior erro nosso, que eu me incluo no meio, é não examinar. Porque o diabo ele utiliza da Bíblia para enganar as pessoas, para conduzir a pessoa por caminho errado, usando a própria Bíblia. Quando o diabo tentou Eva, lá em Gênesis, ele disse a Eva, é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim não comereis? É conhecido esse versículo aqui, é Gênesis capítulo... Veja a
a artimanha do diabo para destruir a vida da pessoa. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi assim que Deus disse, pessoal? Foi assim que Deus falou que não poderia comer de toda a árvore que tem no jardim? Será que foi assim que Deus disse? A gente sabe que não. Eva também sabia que não. Adão também sabia que não. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas Satanás, para iniciar uma conversa, um diálogo, ele citou já a frase que Deus falou erroneamente. Ele distorceu o que foi falado. Foi assim que Deus disse: de toda a árvore do jardim tu não pode comer. Aí Eva também falou errado, porque Eva disse: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Já tem um acréscimo aqui que Eva já acrescentou. O diabo distorceu a frase que Deus falou, que não podia comer da árvore do jardim. Eva, em resposta a Satanás, não tinha conhecimento detalhado do que Deus falou, porque quem ouviu só foi Adão que tinha ouvido de Deus. Eva não tinha ouvido essa advertência. Não sei se Adão não passou corretamente a mensagem para Eva, ou se o diabo tentou ludibriar, né? Enganar a mente de Eva. O diabo distorceu e Eva acrescentou: nem nele tocareis. Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Mas aí o diabo distorceu. Eva caiu na distorção também, acrescentou. E aqui aquele versículo que Paulo adverte: não deis lugar ao diabo. Eva não obedeceu, até porque ela também não conhecia essa advertência de Paulo. Mas é um exemplo bíblico de como a pessoa pode dar ouvido ao diabo, de como a pessoa pode dar lugar ao diabo. Como a pessoa pode dar lugar ao diabo? Ouvindo o que o diabo diz. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira brecha, é a primeira porta de entrada para dar lugar ao diabo, é ouvir o que o diabo diz. O diabo não tem nada para nos apresentar que vá servir de proveito. Nada que o diabo disser serve. Ele pode lhe oferecer o que for, ele pode lhe apresentar o que for. Veja que quando o diabo apresentou o fruto proibido a Eva, primeiro ele distorceu o que Deus falou, depois ele induziu Eva a ser igual a Deus, porque a vontade do diabo era ser igual a Deus. Essa era a vontade dele e ele nunca conseguiu. Mas ele disse a Eva: no dia que tu comer dessa fruta aí, tu vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. E a Bíblia diz que Eva olhou para aquela fruta, que não sabemos que fruta era. Certamente não era uma maçã, como ensinam os desenhos animados. Não era uma maçã. Era uma fruta que Deus proibiu deles comerem. Mas Eva viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. O diabo, ele sempre apresenta algo bonito. É perigoso. É algo que vai lhe destruir. É algo que vai lhe matar. É algo que vai acabar com a sua vida.
é algo que vai acabar com a sua família, que vai acabar com a sua estrutura. Mas o diabo sempre vai mostrar que aquele prato, aquele objeto, aquela proposta é algo muito bom. É muito agradável aos olhos. Foi muito, Pai do Senhor, irmã Andréia, foi muito agradável aos olhos de Eva. Ela viu, ela observou que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que dá a entender é que Adão estava perto dela. Possa ser, como muitos deduzem, que Adão deixou Eva sozinho e estava andando por outro canto. Mas o que o versículo 6 deixa entender é que Adão estava perto dela. Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então comeram juntos. Agora o interessante, isso aqui já entra em assunto de casamento. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O que é interessante nesse texto é que quando Eva comeu, ela não sentiu nada. Já percebeu isso nesse texto? Quando Eva comeu o fruto proibido, ela não sentiu nada, diferença nenhuma. Quando ela deu o fruto para Adão, que Adão comeu, aí os olhos dos dois se abriram. É como se a luz da inocência se apagou, né? E agora eles começaram a ver agora a maldade, a malícia. Tanto é que sentiram vergonha, se esconderam de Deus. Porque quando o homem peca, ele tem vergonha, ele passa por vergonha, ele quer se esconder. Se pudesse, ele abriria um buraco para se enfiar lá dentro e ninguém lhe vê, ele faria isso. Mas ninguém se esconde de Deus. Nenhum ser humano na terra consegue se esconder de Deus. Está escrito lá no Salmo que Deus, da sua morada, contempla todos os moradores da terra e conhece a intenção dos pensamentos, dos corações de todos eles. Deus conhece tudo. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, tanto o de Deus quanto o de Jesus, que também é Deus, né? A Bíblia também diz que Deus sonda e nos conhece, lá no Salmo 139. Antes que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Então, o único que lê pensamento é Deus. Então, o homem, ser humano na terra, não consegue se esconder de Deus, não consegue fugir de Deus. O pecado coloca no homem a vergonha e o medo. Quando a Bíblia diz assim, que o verdadeiro amor, está escrito lá em 1 João, me parece que é 1 João, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você não já leu isso na Bíblia? Que o verdadeiro amor lança fora o medo. Aí tem gente que pega esse versículo e interpreta ele de forma errada e encaixa esse versículo para todo tipo de medo, mas não é qualquer tipo de medo. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, não está falando do medo de altura. Você tem medo de altura, você tem medo do escuro, você tem medo de levar injeção, você tem medo de ser assaltado na rua, você tem medo de ser atropelado. Não é esse medo. Não é esse medo que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, está falando aí do medo da condenação eterna. O medo da perdição, o medo da morte, principalmente a morte eterna. Uma coisa é a morte física, que tem muita gente que já tem medo da morte física. Agora imagine a morte eterna. Imagina o terror da morte eterna
que significa a separação eterna de Deus. Tem muita gente que acha que não existe isso. Morreu, enterrou, acabou-se. É como os animais que perecem. Se baseiam em um texto que está lá em Eclesiastes, onde Salomão está explicando sobre o fôlego de vida. O fôlego de vida do animal é o mesmo fôlego de vida que o homem tem. Respiramos o mesmo oxigênio. Em se comparando à vida material, à vida terrena, o homem e o animal é a mesma coisa. Morreu, pereceu. Agora, em se tratando de espiritualidade, se tratando de algo espiritual, o homem é diferente do animal. Muito diferente. Tanto é que para criar os animais, Deus ordenou a terra para a terra produzir bestas, feras selvagens, animais domésticos, todo tipo de répteis, deu ordem às águas para elas produzirem os peixes grandes, os peixes pequenos, deu ordem para que as aves se multiplicassem sobre o céu para voar por esse espaço sideral. Mas quando Deus fez o homem, foi diferente. Deus, a Bíblia King James atualizada, ela usa uma expressão muito bonita. Ela diz que Deus modelou o homem do pó da terra. Deus modelou o homem da argila. Me parece que a Bíblia King James usa essa expressão. Deus modelou, igual uma criança que quando está brincando com aquela massinha, aquelas massinhas coloridas, né? A criança modela ali um bonequinho e faz, brincando ali, faz um bonequinho parecido com um homem, né? Então Deus não estava brincando, mas Deus modelou o homem. Deus pegou o pó da terra, molhou, com certeza molhou, modelou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e aí já entra uma discussão teológica para dizer que o homem não é semelhante a Deus na aparência e sim no espírito, mas aí é outra questão que não vale a pena entrar agora, né? Mas o fato é que Deus criou o homem diferente dos animais. Deus modelou o homem do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o homem tem espírito, alma e corpo. Lá no livro de Zacarias, capítulo 12, no versículo 1, lá nas últimas frases do versículo 1, ou na última frase, diz que Deus é quem forma o espírito do homem dentro dele. Paulo, nas suas cartas, ele disse que o espírito, não foi Tiago, falou sobre isso, o apóstolo Tiago, na carta de Tiago, o corpo sem o espírito está morto. Então, o espírito é quem dá vida à carne, ao corpo. Então, Deus fez o homem espírito, alma e corpo. O espírito que está dentro do homem foi criado por Deus para ter intimidade com Deus, contato com Deus, amizade com Deus, sentir a presença de Deus. Aí a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, que me parece que é o versículo 7, e o pó volte à terra de onde era, e o espírito volte a Deus que o deu. Né? A morte física, a princípio, quando Deus criou o homem, ela não fazia parte da vida do homem. Deus criou o homem para ser eterno, não para viver eternamente, né? O homem não é eterno porque ele teve princípio, mas Deus criou o homem para desfrutar a eternidade. E quando Adão pecou, uma das sentenças de Deus para a humanidade, começando por Adão, que foi o primeiro a receber essa sentença, é que ele era pó e que ao pó ele ia tornar. Deus disse: tu és pó,
fosse tirado do pó, então tu vai voltar para o pó. Vai chegar o dia que tu vai morrer e tu vai voltar para o pó. Essa sentença dada a Adão, ela passou para a humanidade inteira. Romanos está escrito que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado desse primeiro homem, a morte ela passou para toda a humanidade. Então eu vou morrer, você vai morrer, um dia vai morrer. Não tem nenhum ser humano, nenhum habitante nessa terra que vai viver sem morrer, a não ser aqueles que vão ter o privilégio de participar do arrebatamento da igreja. Mas quem nasceu vai morrer. Seja rico, seja pobre, famoso, anônimo, intelectual, leigo, analfabeto, formado, vai morrer. E quando morrer, só existirá dois destinos. Dois destinos. Quem morreu salvo, quem morreu na esperança da salvação, porque Paulo disse em Romanos que em esperança somos salvos. Quem morreu na esperança de vida eterna, crendo em Cristo, porque está escrito também em João capítulo 11, Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus estava apontando para uma ressurreição dos justos, que vai acontecer. Vai acontecer a ressurreição dos justos. E também vai acontecer a ressurreição dos ímpios. Só que a diferença é que, conforme está escrito em Daniel capítulo 12, os justos, eles ressurgirão para serem recompensados, galardoados e desfrutar da eternidade com Deus. Os ímpios, após 1000 anos, depois do milênio, lá na frente também vão ressuscitar para comparecer perante o grande trono branco, que está escrito lá em Apocalipse, me parece que o capítulo 20, onde a Bíblia diz que todos hão de comparecer diante daquele trono, grandes e pequenos, ricos e pobres, reis e súditos, todos comparecerão diante daquele grande trono branco para serem julgados. Cada um serão julgados particularmente. Não vai ser um julgamento coletivo. Ali vai ser um julgamento individual. Eu não sei quanto tempo vai durar esse julgamento, mas como estará em um estado de espírito, né? Claro que o corpo será ressuscitado, mas será outro corpo. Não é essa mesma matéria de carne. O corpo que vai ressuscitar terá outra substância, com certeza. E no dia do juízo final, todos hão de comparecer perante o juiz dos juízes, que é um juiz justo, reto, perfeito, que não se corrompe, que não aceita suborno, também não aceitará desculpas. Aqui na terra existem muitos conchavos arrumadinhos, sentenças compradas, sentenças negociadas por interesses, mas o justo juiz que estará no dia do juízo final sentado naquele trono branco, ele não vai aceitar suborno de ninguém. No dia do juízo final não adianta mais pedir perdão. O perdão de Deus é oferecido hoje, enquanto você está com vida, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto Jesus está com a mão estendida para você, lhe convidando, a porta da graça está aberta. Quando a pessoa morre, aí a Bíblia diz em Hebreus que segue-se ao juízo. A pessoa já sai daqui da terra com a sua sentença, ou condenado ou salvo. Não existe essa de passar pelo purgatório, fazer uma purificação, fazer uma missa de 7º dia para ver se tira aquela alma do inferno. Você pode acender vela,
branca, preta, azul, amarela. Pode comprar as velas todinhas que tiver no mercadinho ou na fábrica de vela para tentar iluminar aquela alma, mas não tem mais jeito. Não precisa mais, não adianta. Não adianta fazer sacrifício pelos mortos, porque o que vai garantir o homem se salvar é ele aceitar Cristo enquanto está com vida. Jesus disse, Mateus capítulo 10, versículo 31, 32, aquele que me confessar diante dos homens, publicamente, aquele que me confessar publicamente, eu o confessarei diante de meu Pai e dos anjos que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens publicamente, eu também o negarei diante do Pai e diante dos anjos que está no céu. Em uma das palavras de Jesus no Sermão do Monte, no Sermão do Monte não, já foi no Sermão Profético, lá no final dos Evangelhos, é que Jesus disse que muitos naquele dia me dirão, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente, eu não vos conheço. Essa palavra é dura, mas é bíblica. É bíblica e é verídica. Jesus dirá naquele grande dia, eu não vos conheço. Vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o ser humano em si, seja ele de qualquer religião que ele achar que deve pertencer, pertença aonde quiser pertencer, pertença. Mas o ser humano, ele só entra no gozo do seu Senhor se ele for fiel. Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, bom está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, está escrito assim. Então, para entrar no céu, primeiro tem que nascer de novo. Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos era mestre em Israel, mestre da lei de Moisés. Conhecia a Torá, de trás para frente, de frente para trás, ensinava ao povo. Nicodemos era professor da lei, mas ainda não tinha nascido de novo. Cornélio também, um bom religioso. Cornélio não era judeu, mas era um prosélito, era convertido ao judaísmo. Cornélio dava esmolas. Cornélio tinha bom testemunho na sua nação, com seus vizinhos, com os soldados que ele comandava, porque ele era um centurião, comandava um grupo de 100 soldados. Cornélio tinha bom testemunho dentro da sua casa, na sua família. Era um homem piedoso, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus. Ele dava esmola, ele fazia orações, possivelmente no mesmo horário que os judeus faziam, 3 vezes ao dia. E dava esmola, e jejuava. Mas ele viu claramente que apareceu para ele um anjo numa visão e disse para ele, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas, elas têm sido aceitas diante de Deus. Mas ainda te falta uma coisa. Entendeu? Entendeu essa palavra para Cornélio? Ainda te falta uma coisa? Aos seus olhos você é bom. Aos seus olhos você é perfeito. Aos seus olhos você já está pronto. Mas ainda te falta uma coisa. Vai, manda teus soldados, manda alguém chamar Pedro, Simão Pedro.
que está na casa de outro Simão, curtidor. Manda chamar ele, traz ele até aqui a tua casa, que ele vai te dizer o que é que tu tem que fazer. Cornélio, sem demora, mandou chamar Pedro. Pedro veio, pregou Jesus, pregou a morte e a ressurreição de Cristo. O que faltava em Cornélio? Crer em Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 4, parece que também é o versículo 12, que diz que em nenhum outro nome debaixo do céu foi dado o poder e a autoridade para salvar, a não ser o nome de Jesus. Nenhum outro nome que se nomeia debaixo desse céu foi dado um nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nenhum ser humano pode se salvar por esforço pessoal, por esforço próprio, mas é só através de Cristo. O homem tem que confiar na justiça de Cristo, que foi a morte de Cristo na cruz. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nem Pedro, nem João, nem Maria, nem José, nem Tomé, nenhum nome, nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Chico Xavier, nenhum nome dado debaixo desse céu, nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O engraçado nesse versículo, o interessante, é que ele não disse ninguém vai ao Pai, não. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a luz do mundo. E ele disse que quem lhe segue não anda em trevas. Quem lhe segue não anda em trevas. E quem não segue anda nas trevas. Então, só Jesus é quem pode conduzir o homem ao céu. Entendeu? É bíblico. Não é a placa da sua igreja. Tem um hino aí antigo. Elião Oliveira gravou esse hino. Mas a composição é do cantor Toninho de Aripibu, que gravou também esse hino. A tua religião não vai te salvar. Ele diz assim, a tua religião não vai te salvar. A tua religião não vai te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. Não é crente da Assembleia e nem da Universal. E aí vai cantando umas placas de igreja aí. Mas não é a religião que salva. A salvação ela não é pertencente a nenhum CNPJ. Ninguém comprou os direitos autorais da salvação. Ninguém. Ninguém, ainda que tivesse dinheiro, podia juntar todo o dinheiro do planeta Terra, tantos dinheiros que já existiram no começo do mundo, toda a riqueza do planeta Terra inteiro, em barra de ouro, pedras preciosas que existem, e todo tipo de riqueza que existir, todas as contas trilionárias que existem aí, neste mundo, não poderia comprar os direitos autorais da salvação, que só pertence a Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele é quem salva. Só Ele é quem perdoa o homem para livrá-lo da condenação eterna. Jesus perdoa a dívida
que o homem tem com o pecado e com o diabo. Jesus perdoa. A dívida, no caso, a dívida que o homem tem com Deus, né? Que o homem no pecado, ele é devedor a Deus. Só Jesus é quem pode perdoar. Quando trouxeram aquele paralítico até Jesus, 4 amigos, Pai do Senhor, irmão, eu acho que é o irmão Carlos, Pai do Senhor, irmão Carlos, Pai do Senhor, quando trouxeram aquele paralítico, 4 amigos levaram o paralítico até Jesus. Quando foram chegando na casa, a porta estava entupida de gente, não saía nem entrava ninguém, estava lotado dentro da sala. Aí aqueles 4 amigos daquele paralítico subiram pelo telhado, abriram o telhado, desceram o paralítico, possivelmente amarrado em cordas, diante de Jesus. Desceram aquele leito, aquela maca. A primeira coisa, a primeira frase, a primeira palavra que Jesus falou para aquele homem não foi levanta dessa cama e anda, ou levanta desse leito e anda. Não. Por quê? Será que o homem não precisaria daquela cura? Será que ele não precisava de ser curado imediatamente? Qual era a maior necessidade daquele cidadão paralítico? Na minha ótica humana era andar. Mas na visão de Jesus é diferente. A maior necessidade daquele homem era a salvação e perdão dos seus pecados. E a primeira frase que Jesus disse para ele: Filho, perdoados estão os teus pecados. Só foi isso que Jesus disse. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí a multidão ao redor começou a murmurar. Que homem é esse? Que autoridade ele tem para perdoar pecado? Quem ele pensa que é? Eles arrazoavam no coração, eles não falavam. Mas a mente estava pensando. Quem é esse? Quem ele pensa que é? Será que ele pensa que é Deus? Que pode perdoar pecados? Quem será esse homem que falou para esse paralítico: perdoados estão os teus pecados? A Bíblia diz que Jesus, conhecendo o coração deles, e Jesus ele sonda a mente, ele sonda os pensamentos, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus olhou para o paralítico e disse: levanta e anda, pega o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ali ele demonstrou não somente o poder que ele tem para curar enfermidades, mas muito mais, perdoar pecados. E aquele perdão não é quando você belisca alguém e pede desculpa, quando você pisa no dedo de alguém e pede desculpa, quando você falou alguma coisa que alguém não gostou e pede desculpa. Não era um perdão normal que nem a gente perdoa o próximo, não. Aquele perdão era a quitação de dívida. Aquele perdão era perdoar os pecados daquele homem que ele cometeu durante toda a sua existência até aquele exato momento. Aquele perdão foi o perdão para ele entrar no céu. Foi o perdão com carimbo de salvação. E esse perdão, meu amigo, só Jesus é quem faz. Só Jesus é quem perdoa o homem para dar direito a ele de ele entrar no céu. Aí quem não conhece, quem não entende, quem não conhece nada de Bíblia, quem não conhece nada do caráter de Deus, fica zombando, fica criticando, cometeu crime, fumou maconha, se prostituía, roubava, agora anda com a Bíblia na mão, indo para a igreja, para cima e para baixo, e dizendo que está salvo. Quem não conhece pode criticar, pode zombar, mas a Bíblia diz que Jesus ele veio buscar e salvar
aquele que se havia perdido. Jesus não veio achar quem já está achado. Jesus não veio salvar quem já está salvo. É por isso que Paulo diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus veio salvar os piores. Paulo disse que era um dos piores. Paulo disse que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, Paulo disse. Quem era Paulo? Por causa da religião, perseguiu o povo de Jesus. Por causa do amor à sua religião. Prendeu cristãos. Participou da morte de cristãos, de Estevão. Obrigou cristãos a blasfemarem o nome de Jesus. Era um ferrenho perseguidor e odiava com toda a força da sua alma. Ele odiava o cristianismo. Ele odiava esse cristianismo que ele chamava de seita. Na época de Paulo era chamada a seita dos nazarenos, a seita do Nazareno, e eles apelidavam de O Caminho, né? E Paulo odiava, mas Jesus olhou do céu e disse: eu vou salvar esse daí. Vou salvar ele, tem um plano na vida dele. Para mim ele é um vaso escolhido. Então é assim que Jesus faz. Jesus vem para os pecadores. Jesus disse para os fariseus uma palavra que nos faz refletir. Jesus disse para os fariseus, os doutores da lei, que os publicanos e as prostitutas, as meretrizes, estavam entrando no reino do céu primeiro do que eles. Como assim? Por quê? Os pecadores estavam reconhecendo que eram miseráveis, que precisava de Jesus, que precisava de perdão, que precisava de mudança de vida. Já os doutores da lei se achavam justos, se achavam bons, se achavam que não precisava de arrependimento, de se converter, porque tinham a lei consigo, conheciam a lei, ensinavam a lei, eram homens doutos na lei, se achavam perfeitos, se julgavam melhores do que os outros, né? Porque eram descendência de Abraão, segundo a carne, aí se achava que estava salvo, e esses foram os piores. Aí Jesus disse: eu vim, quando Jesus curou aquele cego de nascença em João capítulo 9, Jesus disse: eu vim para que os cegos tenham visão e vim para que os que veem fiquem cegos. Aí foi que eles não entenderam nada. O que é que esse homem está dizendo? Agora que ele está louco. Ele veio para dar vista ao cego e tirar a visão do que ele está enxergando. Mas Jesus estava falando era dos pecados deles. Porque Jesus disse: se vocês enxergassem, vocês viam que eram pecadores. Mas como vocês são cegos, aí vocês não veem que vocês precisam de se arrepender, de se converter e de mudar de vida. E assim é nos tempos de hoje. Os cegos não percebem que precisam de perdão. Os cegos não percebem que precisam ser limpos. Os cegos não percebem que precisam de arrependimento. Os cegos não percebem que precisam se converter, porque eles estão cegos. Uns estão cegos pelo pecado, outros estão cegos pela religião, né? Porque a religião também, independente de qual seja, ela pode se tornar uma grande barreira para que a pessoa se converta a Cristo. Pode se tornar uma grande barreira, um grande impedimento para que a pessoa se converta a Cristo. Na religião, quando eu nasci, eu vou morrer. Mas não é questão de religião, é questão de novo nascimento. João capítulo 3. Se a pessoa ler detalhadamente João capítulo 3, vai perceber que não tem nada a ver com religião, tem a ver com novo nascimento.
Não é religião. Não é mudar de religião. É abraçar realmente o Cristo da cruz, o Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou-se à destra do Pai, onde está intercedendo por nós. Jesus, ele está vivo. Jesus está vivo. Então, deixa essa palavra aqui para a meditação de todos nós na noite deste dia. Estou cansado, estou com sono, mas trago essa palavra para vocês nesta noite. Comecei cantando o hino 15 da harpa, onde o autor disse: ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Efésios capítulo 2 diz que antes nós éramos sem Deus e sem paz no mundo. Mas agora, pelo sangue de Cristo, a gente já chegou perto. Antes éramos inimigos de Deus. Hoje somos participantes da família de Deus. Então só existem duas escolhas, dois caminhos, duas decisões. Ou amigo de Deus ou inimigo de Deus. Ou filho de Deus ou criaturas de Deus. Dezenas de pessoas erroneamente afirmam que todo ser humano é filho de Deus. Erroneamente. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que ele veio para o que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos, Paulo ensinou que nós fomos adotados por Cristo. Fomos adotados por Deus em Cristo, através de Cristo. Então nós somos filhos de Deus por adoção. E há uma grande diferença dos que servem e os que não servem. Está escrito em Malaquias. Deus abençoe a todos.